Bem, boa noite a todos. Meu nome é Gustavo, sou líder do NEPAI, Núcleo de Estudo e Pesquisa Avançada em Esportes. E hoje nós teremos o prazer e a honra de receber aqui o professor Lucas Savassi Figueiredo. O professor Lucas Savassi, ele é professor adjunto da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus avançado Governador Valadares, doutor e mestre em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Administração e Marketing Esportivo pela Universidade Estácio de Sá, bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, licenciado em Educação Física pela Universidade FUMEC. Ele fez o mestrado e doutorado dele, no GEDAM, na UFMG, onde nós nos conhecemos e foi um prazer ter participado, de ter caminhado junto com você, ao longo dessa formação. E tem como principais interesses de pesquisa a metodologia de ensino dos esportes, com ênfase no handball, mas ele também gosta muito de voleibol, é bom deixar isso aqui claro, seleção de talentos esportivos e comportamento motor, e possui experiência na atuação no ensino básico, superior e como treinador de handball. Além disso, o professor Lucas também trabalhou na Força Aérea, não é isso, professor? Muito obrigado por estar aqui, agradecemos a sua participação e fique à vontade. Muito obrigado pela apresentação, Gustavo. Antes de mais nada, agradecer oficialmente pelo convite, dizer que é um prazer, sempre estar junto com você aí, estar caminhando junto, e um prazer também poder estar contribuindo aí, com a formação de todos aqueles que estão assistindo. Esse bate-papo sobre seleção, promoção de talentos esportivos é algo que me interessa muito, desde que eu cheguei aqui na UFJF. É uma das temáticas de interesse. A gente tem uma série de artigos publicados nessa área, inclusive alguns dos quais você também participou. Então, agradecer aí a todos os colegas que contribuíram e contribuem, para que essa caminhada aí a gente consiga também construir, trazer novos conhecimentos, e espero que eu consiga contribuir aí com a formação de todos aqueles que estão assistindo. Perfeito? Bom, queria só ressaltar, e agradecer também aí os colegas dos grupos de estudos, grupos de pesquisa dos quais eu faço parte, Então, o grupo de estudos e pesquisa Educação Física e Esportes, o Comneuro, o grupo de pesquisa em Educação Física e Ciência do Esporte também, Então, representando aí a UFMT, o FJF, também a UFRPE, agradecer aos colegas. Bom, a ideia desse nosso bate-papo de hoje, não vou nem chamar de aula, mas mais um bate-papo para que a gente possa ver um pouquinho do que tem sido produzido dentro dessa área, é falar um pouquinho sobre talento e desempenho esportivo, sobre o processo ou os vários processos de detecção de talentos esportivos, e falar também sobre esse processo de formação de talentos esportivos. Então, espero que a gente consiga falar um pouquinho, apresentar para vocês aí alguns dos estudos que têm sido produzidos dentro dessa área, e que a gente consiga perceber, a partir desses estudos, que existem alguns gargalos, existem algumas problematizações, alguns problemas associados tanto com esses processos de detecção quanto de formação de talentos esportivos, não só no Brasil, mas a nível global. De qualquer maneira, a gente vai tentar dar uma ênfase aqui para a nossa realidade brasileira também. Lembrando, claro, que é impossível dar conta dessa especificidade, porque cada esporte vai ter as suas peculiaridades, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E conhecendo esses problemas, esses gargalos aí que a gente vai chamar dentro desses processos, a gente espera também que, ao final desse nosso bate-papo, a gente consiga ter alguns caminhos para evitar esses problemas. Perfeito? Então, a primeira grande pergunta aqui, por que discutir o talento esportivo? Então, sempre que a gente vai fazer uma leitura dentro dessa área, aparece invariavelmente essa frase de que é necessário identificar e desenvolver talentos esportivos cada vez mais cedo. E aí o seguinte, a gente vai olhar para essa frase de dois prismas. Vamos olhar para essa frase pensando nessa necessidade, e depois a gente vai olhar para essa frase com o prisma do cada vez mais cedo. São dois pedacinhos dessa frase que
me chamam um pouquinho a atenção. Então, por que existe uma necessidade de identificar e desenvolver esses talentos esportivos? Bom, a primeira justificativa, e que a gente consegue entender muito bem, principalmente pensando na nossa realidade, né, enquanto treinadores, na nossa realidade enquanto treinadores brasileiros, principalmente, é que existem recursos limitados. Por mais que nós gostaríamos, né, que todos os atletas, que todas as crianças tivessem a oportunidade de se desenvolver ao seu nível máximo, né, desenvolver os seus potenciais em nível máximo dentro das nossas modalidades esportivas, a gente sabe que, infelizmente, as vagas são limitadas, né? Então, o fato é, os clubes, as prefeituras, sejam quaisquer as agremiações, elas têm recursos financeiros, de estrutura física, de pessoal, ou seja, treinadores, preparadores físicos, quantidade de quadras, números de vagas dentro das equipes esportivas, recursos para participação dentro de competições, isso é limitado. A gente, infelizmente, vive num contexto que a gente não consegue ampliar essa base de atletas, né, dentro desse processo de formação de uma maneira ideal. Um outro fator que é importante para essa discussão é um evidente aumento de profissionalização e competitividade cada vez mais cedo, né? Então, a gente está observando que, com esse aumento de profissionalização e competitividade, tem sido necessário identificar os potenciais talentos esportivos o quanto antes, para que a gente continue sendo competitivo diante de toda essa profissionalização que vem junto com tecnologia, com aumento de recursos investidos em categorias de base, etc. E, obviamente, né, o aumento dos recursos financeiros que estão envolvidos dentro desse sistema esportivo, ainda que esse não seja um argumento que seja aplicável para todas as modalidades esportivas, né, nós podemos entender que existem, sim, diversas políticas, até mesmo políticas públicas, como lei de incentivo ao esporte, por exemplo, que têm, sim, injetado recursos de uma maneira mais sistematizada dentro dessas categorias de base, dentro dos sistemas de desenvolvimento de atletas, que nos traz essa necessidade, né? Poxa, se existe um investimento, precisa haver também o resultado. Então, existe sempre essa relação aí atrelada. E, olha, a gente pode olhar para essa frase de novo, pensando, olha só, necessidade de identificar e desenvolver talentos cada vez mais cedo. Esse é um ponto importante, esse cada vez mais cedo, porque ele vai se relacionar com diversos pontos que a gente vai discutir ao longo dessa nossa aula, desse nosso bate-papo aqui, tá? Existem diversas limitações e consequências reconhecidamente associadas com essa necessidade de cada vez mais cedo tanto identificar quanto desenvolver talentos. Então, eu tenho certeza que, ao falar de especialização esportiva precoce, eu não estou trazendo nenhuma novidade, né? Mas essa é uma das consequências que a gente reconhecidamente sabe que podem ocorrer em virtude dessa necessidade de cada vez mais cedo ter que ter esse atleta mais pronto, mais preparado para a competição, né? E ainda que a gente reconheça essas consequências, ainda que a gente reconheça que, olha, uma identificação, uma tentativa de identificar um talento esportivo, quanto mais cedo eu faço essa tentativa, existe uma probabilidade maior de erro, né? Quanto mais longe eu estou ali daquele ápice, daquele momento em que o atleta realmente vai atingir o seu potencial, eu aumento a minha probabilidade de erro nessa identificação. Apesar dessas limitações e consequências que a gente já reconhece, que a gente tem diversas, a gente tem muita produção acadêmica, né? E a gente tem muita experiência prática também, adquirida em treinadores, em bate-papos, a gente sabe que esses processos de seleção, eles são recorrentes ao longo do processo de desenvolvimento de talentos, né? Então, isso aqui é só um modelinho para a gente falar, né, do quão complexo esse sistema de seleção e de desenvolvimento de atletas ele é. Então, a gente parte de um momento aqui na base dessa pirâmide, da detecção do talento, ou seja, de perceber que existe uma criança que não pratica o meu esporte, mas que ela tem um potencial, né? A identificação do talento, ou seja, trazer essa criança para a modalidade, começar a perceber quais crianças
dentro de uma prática, elas têm uma possibilidade maior, um potencial maior de atingir níveis elevados de rendimento. O desenvolvimento do talento, ou seja, identificamos quais são esses atletas, vamos fazer um direcionamento, desenvolver esse talento, selecionar dentro daquele grupo de atletas que já foram previamente identificados, aqueles que efetivamente corresponderam àquele potencial que foi verificado no momento inicial, né? E que esse potencial está sendo cumprido e isso está sendo traduzido em rendimento esportivo. E caso isso não tenha acontecido até então, e seja percebido que esse atleta ele tem um potencial esportivo, mas talvez ele não está na modalidade esportiva correta, né? Na mais, em que ele tem uma maior probabilidade de sucesso, a gente ainda tem uma fase dentro desse sistema, que seria essa fase de transferência do talento esportivo para uma modalidade diferenciada. Então, até me lembro de alguns casos, né? Quando a gente tinha aquelas avaliações que eram realizadas no semestre, a gente tinha diversos atletas, esse atleta aqui é do handball, mas com esse desempenho que a gente tem aqui no salto em altura, a gente vai ter que trazer esse cara para o atletismo. Então, isso era muito comum dentro desses processos de avaliação. É importante perceber que a avaliação ela precisa ser recorrente dentro desse processo, né? Bom, e aí a gente precisa falar de alguma maneira, já que a gente está trazendo esse assunto, do talento esportivo e do talento, né? Então, talento, basicamente, é aquele indivíduo que é acima da média. Ele tem um potencial dentro de um determinado campo de ação. Claro, ele precisa ser treinado, precisa desenvolver esse potencial para que ele realmente alcance esse potencial todo que ele possui. E dentro do campo esportivo especificamente, estão falando da nossa área, né? Tradicionalmente as definições de talento, elas são entendidas ali como a presença ou ausência de habilidades ou qualidades que podem ser identificadas previamente e que podem predizer performance futura de expertise. Então a gente está falando, olha, o talento esportivo ele pode ser percebido muito cedo e ele tem que predizer sucesso em fases futuras desse desenvolvimento desse atleta, certo? Porém, a gente tem algumas reflexões que têm sido feitas dentro dessa área, no sentido de que esse conceito tradicional, que foi apresentado ali em cima, ele poderia ou deveria englobar ou considerar algumas coisinhas a mais. Primeiro, que esse talento esportivo, ele não é inato, né? Então, essa presença ou ausência de habilidades ou qualidades, ela não está junto com a criança, com o atleta, desde o nascimento dele. Existe um processo de se tornar talentoso, né? Então, existe uma emergência desse talento esportivo. Existe ali uma influência do ambiente, das experiências, das oportunidades, que é exatamente o que se fala ali. Uma outra questão que tem que ser englobada dentro desse conceito é a influência desse ambiente, dos pares, das oportunidades de treinamento, dos treinadores com quem esses atletas conviveram numa etapa de formação, né? E, finalmente, também sugere-se que esse novo conceito de talento esportivo, que ainda não está muito bem definido na literatura, é bom que fique claro, mas que esse novo conceito, ele englobasse também o entendimento de que indivíduos diferentes, eles podem requerer programas de formação diferentes, ou seja, não adianta ter todo um caminho de desenvolvimento de atletas dentro de uma modalidade, porque esse caminho talvez não seja suficiente para todos os atletas, talvez ele não vá conduzir todos os atletas ao mesmo local. Afinal de contas, cada atleta tem as suas características específicas, habilidades, qualidades, tanto em termos físicos como também características psicológicas, sociais, enfim, né? Então, a gente considera aí, para a gente começar a nossa conversa, o desempenho esportivo também como um conceito importante, né? A gente vai considerar aqui que todo indivíduo que está inserido dentro de um processo de treinamento a longo prazo, ele teria um potencial para alcançar o desempenho esportivo a um nível nacional e internacional. Então, a gente está falando, esse seria o talento esportivo, né, de elite, que a gente poderia chamar assim. E esse desempenho esportivo, então, que a gente está buscando, ele é um componente integral do esporte, tanto como processo, mas também como resultado de ações esportivas. E, obviamente, a gente não pode esquecer que esse desempenho esportivo é extremamente complexo, né? Então, ele é tratado de diferentes formas pelas áreas da ciência do esporte,
a gente pode pensar numa perspectiva motora, do treinamento técnico-tático, das capacidades psíquicas, biotipológicas, socioambientais. Todas essas capacidades, elas influenciam nesse fenômeno do desempenho esportivo. E aí, olha só, se a gente tem esse olhar para toda essa complexidade a respeito do desempenho esportivo, a gente precisa entender que identificar e desenvolver talentos esportivos para desempenhar esportivamente, né, para que a gente atinja potenciais máximos ou muito próximos do máximo nessas capacidades do rendimento esportivo, é igualmente complexo ou talvez até mais complexo, porque a gente está tratando, pelo menos dentro da perspectiva da identificação, a gente está tratando de uma ideia de prospecção, né? A gente tem que trabalhar com o futuro, a gente tem que trabalhar com o potencial, com algo que ainda não ocorreu. Bom, então agora entrando de fato no nosso bate-papo, falando sobre esse processo de detecção de talentos esportivos, basicamente a gente está buscando identificar os participantes que teriam uma maior chance de sucesso dentro de uma modalidade esportiva. E aí, a partir dessa detecção, qual o objetivo disso? Aumentar as chances de alcance desse potencial esportivo, fornecendo para esse atleta os recursos necessários. Então, a gente volta a falar daquele acesso a boas estruturas de treinamento, ter acesso a bons materiais, ter acesso a bons treinadores, ter acesso à oportunidade de participar de competições, né? Então, tudo isso são acessos que, infelizmente, a gente não consegue oferecer para todas as pessoas que têm interesse em se desenvolver de forma esportiva. Nesse sentido, a gente precisa detectar previamente, ou pelo menos tentar detectar esse talento esportivo, para que a gente consiga oferecer esses recursos para as pessoas que estão mais aptas aí a atingir o sucesso. Perfeito? E esse processo de detecção de talentos, ele tem recebido, junto com a formação, uma grande atenção por um motivo, né, muito simples. Esse processo de detecção e formação de talentos esportivos feito com qualidade, ele representa não somente uma vantagem competitiva, porque, olha, se eu consigo de fato detectar e desenvolver os melhores atletas, eu sou competente em predizer desempenho esportivo, isso quer dizer que tem uma grande chance de eu ter sucesso esportivo, de eu ser campeão já em competições na categoria de base, né? Mas isso também quer dizer, se eu tiver essa boa capacidade de predizer o sucesso desses atletas, de detectar os talentos esportivos, isso quer dizer que eu posso aplicar recursos financeiros para um número cada vez menor de atletas. E isso significa para clubes, para prefeituras, a gente pensa lá nos clubes de futebol, né? Isso significa economia. Eu não preciso ter um grupo de 80 atletas se eu consigo predizer o sucesso com qualidade, perfeito? Então, esse processo de detecção de talentos esportivos, ele vem recebendo bastante atenção, principalmente aí dentro do contexto do futebol, por exemplo, que a gente sabe que movimenta um pouco mais dinheiro. E dentro desse contexto do futebol, olha que interessante, foi na semana passada, foi feito um levantamento, né, se não me engano pelo UOL, de o case da Copa São Paulo, edição 2010. Então, essa edição 2010 aí foi a edição que revelou o Casemiro, atual capitão da seleção brasileira, certo? Então, a gente tem aí um jogador que teve um sucesso a nível internacional, tá? Além desse jogador, a gente tem diversos outros jogadores, mas o que a gente precisa olhar dentro dessa imagem? Que, na verdade, é um vídeo, né? Ela vai começar a se movimentar. Aqui em cima a gente vai observar os anos após a Copa São Paulo, e aqui a gente vai ver algumas bolinhas que estão nomeadas, né? Então a gente tem aqui, nessa mesma edição de 2010, onde foram revelados o William Arão, Lucas Silva, Firmino, Bernard, Gemerson, Bruno Uve, dentre diversos outros atletas. Cada um desses pontinhos na imagem, cada um deles representa um dos atletas da Copa São Paulo. Então, olha só, a gente está falando de uma edição que teve aí como participantes mais de 3 mil atletas. E o que a gente está observando aqui agora é como esses atletas variam o seu valor de mercado. Então, olha só, conforme eles se aproximam do centro da imagem, espero que o vídeo esteja passando aí para vocês, conforme eles se aproximam do centro da imagem, isso indica
que o valor de mercado deles está subindo temporada a temporada. E conforme eles se afastam desse centro da figura, eles estão ali com valores zero nesse último nível da imagem, ou mesmo com valores de jogadores de série D, né? Então um valor de mercado bastante baixo. Então olha só, jogadores que em 2010 estavam ali no último nível, como é o caso do Bruno Uvni, como é o caso do Gemerson, hoje eles estão, aqui ó, 2015, 2016, eles já estavam se aproximando de valores de mercado próximos de valores internacionais. No caso do Gemerson, do Firmino, do Bernard, até mesmo valores de mercado de esquadrões internacionais, atletas que saíram do país, né? Então foram negociados com valores astronômicos. Olha só, que bom que esses atletas aqui, esses 6, 7 atletas que estão destacados, eles tiveram oportunidades para se desenvolver, se tornaram jogadores conhecidos, geraram rendimento esportivo, né? Tiveram esse retorno para os seus clubes em termos esportivos e também geraram rendimentos econômicos para os clubes que os revelaram. Mas olha só, a gente tem 3.000 pontinhos nessa imagem, né? E olha quantos pontinhos de fato chegaram nesses últimos níveis, né? Então a gente está falando aqui de um número de atletas talvez menor do que 20, do que 30 atletas, né? Dentro de um universo de 3.000 atletas que já passaram por inúmeros processos de seleção para chegar nessa competição, perfeito? Então a gente viu ali que basicamente, olha, competição de alto nível não é para todo mundo, a gente já sabe disso, né? Esporte de alto nível de rendimento não é para todo mundo, e mais do que isso, não é todo mundo que vai chegar na elite, né? Que vai conseguir chegar no nível internacional, enfim. Daí a importância de a gente realmente ter um processo ou diversos processos de detecção de talentos que sejam eficientes, tá? E aí eu deixo uma pergunta: qual é a eficácia hoje dos nossos programas de detecção de talentos, não só para jogos esportivos coletivos, tá? Vamos pensar em diversas modalidades, até porque eu vou apresentar alguns exemplos aqui que não são dos jogos esportivos coletivos. Olha, me atrevo a dizer que nós não temos uma eficácia tão elevada quanto seria o ideal, né? Pensando do ponto de vista financeiro. Porque olha só, como essas predições, elas em geral se baseiam em resultados, né? Resultados, então aquilo que o atleta consegue apresentar dentro de quadra ou em uma competição, o que a gente observa de fato é que em idades mais jovens, ali na adolescência, quando a gente está falando de crianças e adolescentes, esses resultados eles são muito mediados por componentes físicos. E isso não quer dizer, portanto, que um bom resultado aos 15, 14, 16 anos de idade vai representar resultados que vão se manter em níveis elevados, uma vez que esse atleta chega à categoria adulta. Então, olha só, esse estudo de Bott e colaboradores, ele apresenta para a gente aqui em algumas provas do atletismo, que atletas que tinham os melhores desempenhos aos 16 anos, então verifiquem aí, no salto em altura, no salto em distância e no salto triplo, a bolinha preta que representa esses atletas que tinham melhor desempenho, né, quando eram atletas, vou chamar aqui de base, eles não conseguem manter esse desempenho. E atletas que tinham desempenho inferiores vão se tornar os atletas de elite conforme a idade progride. Então, olha só, aos 16, 17 anos, era difícil predizer quais seriam os atletas que teriam sucesso e quais não teriam dentro de uma carreira no esporte sênior, adulto, né? Então, a gente tem aí uma primeira evidência. E olha, uma das possíveis explicações para isso é o efeito da idade relativa. Entender que em diversas modalidades esportivas a gente acaba separando os atletas por categorias no intuito de tentar trazer um pouco mais de justiça para essas modalidades esportivas. Mas o que acaba acontecendo é que dentro de uma mesma categoria a gente vai ter, como aí no exemplo, né, crianças e adolescentes que são separados aí por cerca de 1 ano, 2 anos de idade dentro de uma mesma categoria. E isso representa, em alguns casos, até 10% a mais de vida. Isso representa uma possibilidade de ter uma maturação avançada, isso representa uma possibilidade de ter mais experiências com a modalidade esportiva, com essa ou com várias outras modalidades esportivas, né? Então a gente chama
essa percepção de que os alunos mais velhos, esses que estão aqui do lado esquerdo da figura, de que eles são mais competentes, eles são melhores do que os que estão à direita da imagem, a gente chama isso de efeito da idade relativa. Talvez esses alunos não sejam de fato melhores, talvez eles só sejam beneficiados por uma possibilidade de mais experiência, mais maturação e, portanto, né, de ter resultados esportivos melhores em função desses aspectos maturacionais, por exemplo. Tá? Então, isso aí é muito frequente. A gente está aqui com dois atletas que estão na mesma categoria. É muito provável que o atleta da esquerda ele vai ser percebido como mais competente. Mas será que ele é, de fato, mais competente? Ou será que ele está se fazendo valer das suas características aí antropométricas, físicas, fisiológicas, que podem ser mais avançadas? Né? Então, fica sempre essa dúvida aí com relação ao efeito da idade relativa. Esse efeito, ele tende a desaparecer ou diminuir conforme a carreira dos atletas progride. Então, olha só, nessa imagem aí no Estúdio de Oliveira, inclusive com atletas do basquete brasileiro, a gente tem aqui que atletas que se encontram no início da sua carreira, né, em desenvolvimento, ou seja, 17 aos 14 anos de idade, que estão representados aí na barra preta, olha como eles são, em sua grande maioria, nascidos no primeiro quartil do ano. Porque é esse quartil que vai ter benefícios em termos de tempo a mais em relação aos seus colegas nascidos no quartil 4, né? Porém, conforme a idade vai aumentando, então atletas que já se encontram aí na consolidação da carreira, de 25 aos 34 anos, que é essa barra do meio, olha como ela já é mais nivelada. Não é tão clara essa predileção por atletas nascidos no quartil 1, né? E conforme a gente vai para os atletas aqui do lado direito, né, nessa barrinha mais clara, a gente percebe que existe eles são quase igualados. Os atletas que chegam ao final, continuam jogando até os 35 anos, tanto do quartil 1, quanto 2, quanto 3, quanto 4. Né? Ou seja, parece que esse efeito ele vai diminuindo. Isso é compreensível, porque à medida que os atletas vão se desenvolvendo, essa maturação, por exemplo, e esse tempo de experiência a mais, ele vai ter um peso cada vez menor, né, dentro desse desempenho esportivo. E a gente tem também evidências dentro do handball, num estudo do nosso grupo aqui também, a gente verificou esse mesmo resultado. Existe uma predileção em atletas adultos pelos atletas que nascem no quartil 1 ao quartil 4, né, em relação ao quartil 4, e isso provavelmente é um efeito tão forte nas etapas de formação que isso permanece até as etapas do alto nível de rendimento já com adultos. Né? Então, aqui não faz sentido selecionar os atletas do quartil 1, porque eles têm vantagem maturacional, até porque na categoria adulta a gente espera que essas vantagens já tenham desaparecido, né? Mas o fato é que a gente continua observando isso. Inclusive, a gente tem alguns estudos que corroboram essa ideia. Olha só, mesmo no nível escolar, nós não estamos falando nem em esporte de alto nível de rendimento. Nessas imagens aqui à esquerda, a gente está vendo um estudo de Castro e colaboradores, que tratou de atletas escolares de Mato Grosso. E a gente vê aqui uma predileção pelos atletas nascidos nos primeiros quartis, né? Tanto quando a gente observa a amostra como um todo, como também quando a gente observa principalmente os atletas do sexo masculino. No caso do feminino, a gente não observa essa tendência. E a gente também observou que nos esportes coletivos existe uma maior predileção por esses atletas dos primeiros quartis em relação ao último, o que não se observou nos esportes individuais. E de uma forma muito semelhante, a gente também observou isso aqui em Minas Gerais, em competições escolares, tá? Então nós não estamos falando de alto nível de rendimento, em que os nossos alunos aqui apresentaram também, tanto no geral, quanto em categorias inferiores, até sub-11, principalmente entre crianças do sexo masculino, uma maior probabilidade de que os alunos nascidos no quartil 1, né, então janeiro, fevereiro e março, fossem mais representados do que quem nasceu nos últimos meses do ano, perfeito? Então isso aí parece ser uma tendência que está presente, inclusive, no esporte escolar. E qual seria o problema disso? O problema é que a gente está aplicando recursos, está dando oportunidades para alguns atletas que talvez não sejam os mais propensos a atingir o alto nível de rendimento, né? Talvez a gente esteja confundindo algumas relações aí de maturação com efetivamente desempenho esportivo.
e, consequentemente, a gente está gerando o dropout, a gente está gerando que esses alunos que não são considerados talentosos, eles podem estar sendo preteridos e eles podem estar deixando de fazer parte dessas equipes esportivas, né? Então, isso gera o risco de que potenciais talentos esportivos podem estar sendo perdidos em função do efeito da idade relativa, tá? Hoje a gente tem um modelo, na verdade, mais do que um modelo para explicar esses efeitos da idade relativa. Eu estou apresentando aqui o modelo de Watt e colaboradores, basicamente, que nos diz aqui que existem restrições individuais da tarefa e ambientais que explicam esse efeito da idade relativa. Então, a idade relativa, esse efeito da idade relativa, ele tem uma maior propensão de ocorrer em contextos em que essas interações favorecem esse aparecimento. Por exemplo, modalidades esportivas que são altamente competitivas, que são populares dentro de um esporte, ou seja, que tem um grande número de praticantes, né? Então, olha só as restrições ambientais. Elas levam a uma maior probabilidade da ocorrência do efeito da idade relativa. Então, a gente consegue entender que o efeito da idade relativa ele faz muito mais sentido no Brasil para o futebol, por exemplo, do que para um esporte como o squash, porque a gente não tem processos de seleção altamente disputados, a gente tem poucos praticantes dessa modalidade, né? A gente também consegue entender que existem ali restrições da tarefa, demandas do esporte que podem trazer uma maior possibilidade de ocorrência desses efeitos, né? Como, por exemplo, esportes que são altamente, em que a performance é altamente relacionada com o desempenho físico, a gente tem uma maior probabilidade do efeito da idade relativa acontecer. Ou seja, se a gente consegue selecionar os atletas que desempenham melhor, ainda que a gente não perceba que isso possa ser decorrente da sua maturação avançada, olha só, a gente está favorecendo, sem perceber, a seleção de atletas que são mais maduros e que podem ser, tem uma maior probabilidade de ter nascido no início do ano, né? Isso, claro, para sistemas esportivos em que janeiro é o ponto de corte, como acontece aqui no Brasil para a maior parte dos esportes. Então, alguns pontos importantes, né? Essas seleções, em geral, elas são realizadas na fase das crianças e adolescentes praticantes dos esportes. E isso incorre em alta variabilidade. Então, a gente sabe que a maturação ele é um processo individual. Por mais que nós tenhamos algumas referências desses momentos, né, da maturação, a gente sabe que ela é uma maturação individualizada. Existem crianças que vão ter uma maturação adiantada, uma maturação atrasada, e isso pode ser um ponto que gera confusão nesses momentos de seleção, tá? A popularidade e as oportunidades desse esporte também é outro fator. Quanto menos vagas existem em relação à quantidade de pessoas interessadas dentro de um esporte, dentro de um sistema esportivo, maior a probabilidade também da ocorrência da idade relativa, né? Então, se a gente consegue trabalhar com mais vagas, se a gente consegue trabalhar com mais clubes, mais oportunidades, a gente está reduzindo a probabilidade de ocorrência do efeito da idade relativa, mesmo em casos de esportes extremamente populares, né? As principais demandas do esporte também têm que ser levadas em consideração, como eu havia dito, e intervir é preciso. Então, esse é um ponto importante. Nós precisamos intervir para que as crianças ou os adolescentes, os atletas de uma forma geral, que estejam sendo selecionados em idades mais jovens, que eles sejam selecionados de uma forma mais equitativa, mais justa. Ou seja, que a gente possa realmente selecionar os talentos e não os atletas que estão mais desenvolvidos maturacionalmente ou em termos de experiências naquele momento, né? Então, existem algumas soluções que a gente precisa debater a fundo, né? Educar os pais, atletas, treinadores e gestores quanto à existência desse efeito, mensurar o efeito da idade relativa em seletivas e treinamentos, ou seja, quando eu vou fazer uma seletiva, é importante eu ter clareza quais são os alunos que são do início e quais são os alunos que são do final do ano. Isso é importante para o treinador saber, né? Será que esse desempenho aquém desse atleta é porque ele realmente é inferior técnico-taticamente ou porque ele tem uma desvantagem maturacional ou de experiências, né? Agrupar atletas com bases em outro critério, além da idade. Claro, a gente sabe que fazer isso dentro de competições é muito burocrático, é muito difícil, mas quem impede de fazer esse agrupamento dentro dos treinamentos? Isso é possível. Utilizar critérios específicos de cada modalidade esportiva para selecionar e avaliar durante os treinamentos. Então, dentro do possível, tentar diferenciar esses efeitos
que são mais físicos e que podem estar associados a essa questão maturacional e fisiológica, daqueles efeitos que são, não efeitos, mas daqueles critérios que são mais associados, por exemplo, a aspectos técnico-táticos do jogo, né? Então isso é importante. Se a gente conseguir fazer isso dentro de cada modalidade, a gente tende a ter sucesso. Ampliar vagas nas etapas de formação, como eu havia dito, né? Porque a gente tenta modificar o ambiente para tentar reduzir esse efeito, e reduzir o foco nas categorias de base e nos resultados. Então, cobrar menos resultados e focar mais no desenvolvimento dentro das categorias de base. Eu sei, claro, que isso é um grande desafio, justamente pela questão econômica que já foi discutida anteriormente, né? Então, a gente quer obter resultados para tentar gerar efeitos também econômicos no curto prazo. Bom, uma outra possibilidade é o uso de procedimentos de ajustes corretivos. Então, eu vou falar muito brevemente, tá, sobre essa perspectiva, mas é uma forma de nós atacarmos essa perspectiva física, fisiológica dos resultados, da questão maturacional também. Então, aqui foi feito um estudo com nadadores franceses, foram mais de 5 milhões de performances de atletas de 10 a 16 anos de idade, e o que foi feito aqui, uma medição. Quais são os top 10? Quais são os 10 melhores atletas dos 10 aos 11 anos, dos 11 ao 12 e assim consequentemente. E a gente tem aqui, olha como a gente observa isso. Esses pontinhos rosas, ó, eles são justamente os atletas do top 10. Quanto mais a gente vem aqui para os 10, 11, 12 anos, a gente percebe que esses atletas estão mais próximo do final do ano, certo? E o que a gente faz? Foi feita aqui uma recalibração, porque lá a nossa referência não é janeiro, né? É um pouco diferente. Então, o que a gente fez? Na verdade, o que os autores fizeram? Eles fizeram uma recalibração dessas performances de forma a considerar o top 10 novamente, com base numa calibração que considera o desempenho não no início ou no final do ano, mas com base na idade biológica da criança. Ou seja, não se considera mais a categoria, e sim a idade biológica. E quando se considera a idade biológica, o que a gente observa, que são as novas bolinhas aqui em verde, uma mudança. Na maior parte dos novos atletas que estão no top 10 de performance recalibrados, eles estão do outro lado da curva. Ou seja, são os atletas que nasceram nos meses que antes eram preteridos. Então, olha só, com esse uso de procedimento de ajuste corretivo, é possível ter uma visão um pouco melhor desse processo, tá? E aí a gente fala também desse processo de formação de talentos esportivos, né? Então, aqui é entender que a gente tem procedimentos para levar os talentos esportivos ao seu desempenho ótimo, né? Idealmente a longo prazo, de acordo com a modalidade. Por que de acordo com a modalidade? Porque a gente sabe que existem modalidades que a gente tem que especializar o quanto antes, né? Então, trago aí, por exemplo, o caso da ginástica, né? O fato existe uma dicotomia, existe dentro da literatura uma luta entre duas abordagens, né? Uma abordagem de especialização precoce. Quanto antes esse aluno, esse atleta, essa criança foi exposta a um treinamento deliberado, com treinador, com participação em competição, com exclusividade da modalidade, melhor. Existem pessoas que acreditam nisso. E existem autores que propõem de que a diversificação de práticas, ou seja, você quer ser ginasta, ótimo, mas você também precisa praticar outras modalidades, você precisa ter outras vivências juntamente com a ginástica ou com qualquer outra modalidade esportiva. Então a gente tem essas duas frentes aí lutando, né, na literatura. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas de uma forma breve, né? Então a especialização esportiva precoce não vale nem a pena a gente ficar aprofundando muito, porque eu tenho certeza que é um conceito que vocês já ouviram, né? É aquela iniciação ao esporte que é precoce, que ela é exclusiva de uma modalidade esportiva, que ela tem um treinamento intenso, focado na performance e que por vezes não respeita os aspectos maturacionais da criança, né? Então, como eu busco muito o sucesso esportivo no curto prazo, talvez esses aspectos maturacionais eles ficam em segundo plano. E também uma iniciação precoce em competições esportivas, certo? Como eu falei para vocês, aqui a gente tem um estudo de Bosch e colaboradores em 2023, que fez um levantamento com 2.838 atletas de 14 países e 44 esportes olímpicos. Basicamente para a gente perceber
qual era a idade média de especialização, né, dos atletas dentro de cada uma das modalidades. Então, a gente tem aqui, conforme o esperado, né, nas ginásticas, por exemplo, a gente tem especialização aos 6 anos, aos 7 anos, aos 8 anos, né, mostrando que são modalidades de especialização cedo, né, essa especialização ocorre muito cedo. A gente tem algumas modalidades com especialização intermediária, né, é o caso do futebol, do basquete, do judô, da natação, do handebol, enfim. E a gente também vai ter algumas modalidades que a gente chama aqui os autores chamam de especialização tardia, como é o caso do triatlon, do ciclismo, da canoagem, do boxe, enfim. Então a gente precisa levar em consideração que existem algumas modalidades, naturalmente, que elas demandam uma especialização realmente muito cedo, perfeito? Então a gente não está negando isso, mas a gente observa que existe uma grande gama de modalidades esportivas na chamada especialização intermediária. E a grande questão é o que fazer antes, né, desse período da especialização. Certo? Essa especialização ela vai ocorrer, mas o que fazer antes? Enfim. Essa ideia da especialização precoce, ela encontrou suporte em algumas investigações que tratavam da prática deliberada. Provavelmente vocês já ouviram ou já viram algumas pessoas vendendo a ideia mágica da regra das 10.000 horas. Então, Erickson e colaboradores propuseram lá na década de 90 de que, olha, se você tiver 10.000 horas de prática, você vai ter sucesso em qualquer atividade que você se proponha, seja na aprendizagem de um instrumento, de um esporte, você vai se tornar um expert, perfeito? E além disso, eles ainda sugerem que quem inicia tardiamente dentro dessa prática, dificilmente vai ser capaz de alcançar a pessoa que iniciou mais cedo. Ou seja, quanto antes, melhor. E quanto mais, melhor. Né? Então, existe aí uma literatura substanciando, dando suporte para essa lógica da especialização precoce. E a gente vê também alguns casos, inclusive em bate-papos com profissionais, né? A gente tem atletas, por exemplo, de altíssimo nível, que alcançaram um estágio de destaque e que foram submetidos à especialização esportiva precoce. Então, tem um exemplo ali, 2 caras sensacionais, né, 2 lendas aí da nossa geração, o Messi e o Cristiano Ronaldo, que a gente sabe que foram atletas que iniciaram aí dentro do seu esporte, o futebol, muito cedo. É um caso de especialização esportiva precoce evidente. Porém, não esqueçamos, né? É um caso de especialização esportiva precoce em que esses atletas estiveram inseridos em contextos, em clubes formadores, com estruturas excelentes. Então, a gente está falando de crianças e adolescentes que recebem estrutura, que tem acompanhamento social, que tem acompanhamento nutricional, fisioterapêutico, que fazem prevenção. Mas essa é a realidade de todos os contextos? Essa é a realidade de todos os esportes? Nós sabemos que não é o caso. Né? Então, a gente sabe que para esse caso aqui é excelente, porque eles deram a sorte de se especializar precocemente com estruturas excelentes. Eu acho que esse é um ponto que tem que ser levado em consideração, mas essa não é a realidade de todas as modalidades esportivas. Né? E a gente sabe, né, que esporte de alto rendimento é uma atividade de natureza seletiva e de exclusão. Pouca gente vai chegar lá. A gente tem, por exemplo, esse estudo aqui que mostra, olha o percentual de atletas de basquetebol, por exemplo, dentro dessa tabela tem diversos atletas de diversas modalidades, mas dentro do basquetebol, o percentual de atletas que saem do high school jogando basquetebol e que conseguem fazer essa transição para a faculdade, né, então do ensino médio para a faculdade nos Estados Unidos, é de 2,9%. E dentro desses que vão para a faculdade, a gente tem um percentual aí de 1,3% de atletas que efetivamente vão chegar no profissional. Ou seja, daquele N inicial, daquele número de atletas lá do high school inicial, a gente está falando de algo como 0,03. Olha quantas pessoas se perderam aí ao longo do caminho. Né? E a gente também tem algumas evidências com atletas de elite de várias modalidades, de que o período de alta performance, então, aquele atleta que chegou no alto nível, ele geralmente tem um período que é precedido por uma fase de diversificação esportiva. Então, olha só, esse mesmo estudo mostra pra gente aqui que atletas de voleibol que chegaram no alto nível de rendimento, né, eles fizeram a sua primeira participação em esporte organizado aos 9 anos,
que fique claro, não necessariamente no voleibol, certo? Então, aqui no caso dessa amostra, apenas 21% desses atletas, de fato, começaram no voleibol, tá? Os demais iniciaram a sua participação em esporte organizado dentro de outra modalidade. E olha só, quantos esportes organizados, então quando a gente fala de esportes organizados, a gente está falando de práticas com treinadores, com participação em competições. Olha só, 4 outros esportes organizados em média aqui, né? Na verdade é uma mediana. 4 outros esportes organizados para esses atletas que chegaram lá no alto nível. E a idade de especialização média dentro desse esporte voleibol foi de 14 anos. Ou seja, teve uma série de práticas ali anteriores ao voleibol que aparentemente não foram suficientes para fazer com que essa pessoa não alcançasse o alto nível de rendimento. Eles se especializaram tardiamente, aos 14 anos de idade, vamos dizer assim, e isso não foi um impeditivo para alcançar o alto nível de rendimento. Perfeito? Então, por que a gente está tendo essa conversa aqui sobre especialização esportiva precoce ou diversificação? Porque a gente já sabe que existem alguns riscos, né? Então, risco de isolamento social, dependência social, lesões, principalmente, burnout, dropout, todos esses riscos, eles estão associados à especialização esportiva precoce. Ou seja, crianças cada vez mais cedo estando inseridas dentro de contextos muito semelhantes aos de atletas de alto nível de rendimento, que não conseguem desenvolver diversos contextos da sua vida ou que, em função da repetição dos mesmos movimentos desde muito cedo, se tornam mais propensos a lesões por estresse, lesões por repetição, por exemplo, né? Além do risco de burnout, dropout, do risco de termos adultos que tendem a não ser fisicamente ativos quando existe um processo de especialização esportiva precoce, né? Todos esses estudos e muitos outros demonstram aí esses riscos para nós. E o que a gente poderia fazer para evitar esses riscos da especialização esportiva precoce? Utilizar metodologias de treinamento a longo prazo. Então, isso poderia minimizar a ocorrência desse fenômeno. Então, olha, nós não temos tempo para falar sobre essas metodologias de treinamento a longo prazo. Seria uma aula para falar de cada uma delas, né? Mas eu trouxe aqui 2 exemplos, mas eu quero só chamar atenção para alguns aspectos. Olha, esse é o modelo de desenvolvimento de atletas a longo prazo, tá? Ele tem uma série de... Aqui na base dessa figura, ele tem uma série de propostas, né? É um início ativo, o que ele chama de fundamentals, mas ele faz um jogo de palavra ali na diversão do fundamental, né? Aprender a treinar. O que a gente está falando aqui, pessoal, abertamente, é de uma diversificação de práticas. Nós não estamos falando de iniciação, de especialização esportiva precoce, tá? Então, esse modelo traz isso para a gente, diversificação na base, no primeiro contato com o esporte. A gente tem aqui também o sistema de treinamento e formação esportivo, né? Proposto lá por Greco e Benda na iniciação esportiva universal. E basicamente o que a gente tem nas primeiras fases aqui, ó, de formação e transição, é exatamente a mesma coisa. Por isso que chama de iniciação esportiva universal. A gente quer a formação de uma base de movimentos que seja rica, que tenha a vivência motora de diversas habilidades, que vão servir posteriormente para a construção e para facilitar a aprendizagem de novas habilidades específicas dos esportes, né? Então a gente está falando de novo de diversificação. E olha, eu vou tentar fazer a venda aqui, pelo menos do que os estudos sobre diversificação de prática têm feito para nós, né? Tem trazido aí como resultados. Por exemplo, com esse estudo aqui de Mocha e colaboradores em 2011, que avaliou 243 atletas de elite dinamarqueses de esportes de marca, né? Então, aqueles esportes que os segundos, os centímetros, eles são determinantes. Olha que interessante. A gente tem aqui, numa linha mais escura, os atletas que a gente está chamando aqui de elite. Atletas que alcançaram desempenhos internacionais, que foram medalhistas olímpicos, campeões mundiais, e atletas que quase alcançaram a elite, né? E olha o que se observa. A gente tem à esquerda aqui do nosso gráfico, tempo de prática. Os atletas que são quase de elite, que são os atletas com uma linha mais clara, eles têm um tempo de prática do início até os 18 anos, muito maior do que os atletas que efetivamente vão alcançar a elite, ali aos 21 anos de idade. E eles também, estão vendo essa estrelinha aqui, ó, ela representa quando a especialização dentro do esporte ocorreu. Ou seja,
Esses atletas de quase elite, eles iniciaram em média 3 anos antes dos atletas que efetivamente são atletas de elite. Olha que interessante. Ou seja, esses atletas de elite, de uma forma geral, praticaram menos até os 18 anos de idade, praticaram menos essa modalidade específica. Eles começaram a praticar essa modalidade específica muito mais tardiamente e ainda assim, no longo prazo, o que se observa? Esses atletas que tiveram uma base mais ampla de outros esportes foram os que obtiveram melhores resultados no longo prazo. Resultado semelhante a esse estudo aqui de Bullish e colaboradores, que avaliou também atletas alemães de hóquei, junto com outros atletas que não alcançaram campeonatos olímpicos. Então, em dourado, a gente tem os atletas que foram atletas olímpicos, eles foram medalhistas olímpicos. Mais do que atletas olímpicos, eles foram medalhistas. E a gente tem atletas em vermelho, que foram os atletas de classe nacional. Então, são atletas profissionais, mas nunca chegaram a uma obtenção de resultado como uma medalha olímpica. E o que a gente observa aqui, olha só, esses atletas que jogaram outros, ou melhor, os atletas que tiveram resultado olímpico, né, que tiveram um melhor desempenho a longo prazo, eles tiveram uma idade, mais tempo para jogar outros esportes organizados. Eles, da mesma maneira, começaram a sua especialização no hóquei de forma tardia. Eles gastaram mais tempo jogando esportes de forma não organizada, ou seja, eles tiveram aqui um período de prática, né, aquele chamado fundamental, ou seja, eles tiveram um período de prática não deliberada, é aquele jogo que não leva à competição, que não tem necessariamente um treinador, eles tiveram um período muito maior em relação aos atletas de classe nacional. Então, olha só, a gente está falando aqui que participar de outras práticas organizadas e participar de outras práticas esportivas não organizadas podem, não só não atrapalharam o desempenho desses atletas olímpicos, como podem, inclusive, ter contribuído para o desempenho obtido a longo prazo. Perfeito? E essa é a nossa evidência mais forte nesse sentido. É uma meta-análise com mais de 9 mil atletas de diversos esportes, em que foi demonstrado que atletas que alcançaram o nível mundial, né? Então a gente está falando de atletas de elite que participaram de campeonatos mundiais, por exemplo, quando eles são comparados aos atletas juniores ou atletas que não conseguiram alcançar esse nível, a gente eles demoraram mais tempo para obter resultados esportivos dentro das suas modalidades, eles começaram nas suas modalidades esportivas em uma idade mais avançada, eles tiveram menos tempo de prática dentro do seu esporte específico, seja ele qual for, e eles tiveram um maior tempo de prática de outros esportes associada com o seu desempenho. Então, quando a gente vê informações aqui na parte de cima desse gráfico, a gente pode fazer uma associação positiva com o desempenho obtido a longo prazo. Então, olha só, o desempenho obtido a longo prazo está associado positivamente, né, com demorar mais a ter desempenho no seu esporte, começar dentro do seu esporte específico numa idade tardia, ter menos tempo de prática dentro do seu esporte e praticar mais tempo outras modalidades esportivas. Olha que interessante, chega a ser, de certa forma, contraintuitivo, né? Então, em linhas gerais, quais são as grandes conclusões aí do nosso bate-papo, né? A gente tem que levar em consideração, nesse processo de formação de talentos esportivos, o desenvolvimento dos atletas, o desenvolvimento holístico, ou seja, entender que esses atletas precisam de um suporte, não apenas para o desenvolvimento físico, para o desenvolvimento técnico-tático, mas também para o desenvolvimento das suas competências sociais, das suas competências psicológicas, que é necessário trabalhar a prevenção de lesão. Isso precisa ser mais focado dentro do processo formativo do que os resultados, do que o desempenho, do que vencer uma competição nas categorias de base. Perfeito? A nossa seleção precisa levar em consideração isso e o nosso desenvolvimento de talentos também precisa levar em consideração isso. Então,
idealmente, a gente precisa trabalhar com ambientes positivos de treinamento e de competição, preferencialmente com o acesso à diversificação de modalidades esportivas. Então, talvez, né, o que a gente pode tirar como conclusões aí das nossas evidências é que nem sempre, quanto mais cedo e quanto mais, melhor. Na verdade, a gente está trazendo aí alguns riscos que estão associados a essa prática aumentada, né, essa prática deliberada maior que acompanha a especialização esportiva precoce. Então, deixo aí algumas leituras básicas, né, além das referências que foram trazidas na apresentação, e agradeço a vocês, me coloco à disposição aí para que a gente possa também bater um papo. Meu jovem, muito obrigado. Eu vou informar que eu vou parar a gravação aqui agora, ok? Então, termina a nossa gravação aqui agora, pois quem quiser tem o seu contato, vai fazer quem for assistir no YouTube, né? Acho que o microfone está fechado. Isso, estava fechado, agora eu abri. Agora. Eu vou informar que eu estou parando a gravação aqui agora, para quem estiver depois no YouTube, tem o seu contato, faz contato pelo YouTube, mas nós vamos continuar a conversa por aqui. Vou pedir um minutinho só para eu poder parar essa gravação.